Então, o tema que nós temos para este mês é igreja. E se há tema que eu gosto, é este. Eu amo a Igreja de Cristo. Há muitos anos que eu amo ser igreja. E não é só porque sou pastor, já antes de ser pastor, eu amava a Igreja de Cristo e amava ser igreja de Cristo. Então a igreja no Novo Testamento, ela é caracterizada por um grupo de pessoas que seguiam com muito zelo, com muito amor, com muita paixão, com muita entrega, Jesus ressurreto. Eles, a determinada altura, foram chamados como os do caminho. Jesus era o caminho. Foram chamados de cristãos em Antioquia, da Síria. E foram chamados cristãos como imitadores de Cristo, uma alcunha que deram àquela gente que vivia o que pregava e que pregava o que vivia. Aquela comunidade não conseguiu aguentar a mensagem da ressurreição. Não conseguiram suportar entre eles a mensagem da ressurreição. Muitos cristãos tinham acompanhado o ministério de Jesus Cristo. Viram-no pregar com autoridade, fazer milagres. Alguns estavam lá naquele grupo de pessoas que pensa-se que terá chegado aos 15 mil, que comeram aquele pãozinho, aquele peixinho maravilhoso que Jesus multiplicou. Muitos destes viram-no ser julgado, condenado pelo opressor inimigo Império Romano. Viram-no morrer naquela cruz, depois de injustamente julgado e torturado. A notícia da sua morte estendeu-se aos 4 cantos de Israel. Foi um assunto nacional. Os irmãos lembram-se naquela passagem dos 2 discípulos a caminho de Imaús. Eles dizem que toda a Jerusalém sabia o que tinha acontecido. E a cidade estava cheia e espalhou-se então por todo o Israel. Então o acontecimento da morte de Jesus Cristo foi um acontecimento nacional naqueles dias. Não havia quem não soubesse que Jesus tinha morrido. E toda aquela gente soube. E ao 3º dia, aquele homem que tinham visto morto apareceu vivo, ressuscitou. Souberam que ele venceu a morte. Apresentou-se diante deles, vivo. Eles que o tinham visto na cruz, crucificado, depois viram-no vivo, à frente. Ele comeu com eles. Ele ensinou-os, fortaleceu-os, encorajou-os e comissionou-os a levarem a mensagem da ressurreição para todo o mundo. Jesus disse-lhes: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. E diante das testemunhas, ele foi subindo aos céus e os olhos humanos viram-no quando as nuvens o encobriram. Eles viram isto. Nós cremos pela fé. Eles viram com os olhos. Então a mensagem que tinham de Jesus não pôde ser contida entre eles e eles levaram a mensagem por todo o mundo. Isto foi a Igreja de Cristo.
A mensagem era muito clara. Os irmãos abram, por favor, 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro aos Coríntios capítulo 15, Paulo revela aqui a mensagem que estava a ser pregada por aquela comunidade chamada Igreja. E a mensagem é esta, diz Paulo aos Coríntios: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Olha, as boas novas que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vos preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, entreguei o que recebi. E ele então explica a mensagem que a Igreja pregava, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a Igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. A mensagem foi esta. Esta era a mensagem que a Igreja tinha. A ressurreição foi a alavanca do ministério da Igreja. Era impossível conter esta boa nova. Jesus era Deus, Deus que se fez homem, que morreu pelos homens para que estes em arrependimento se convertessem dos seus pecados e considerassem Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, 1 João diz-nos o seguinte, 5,12: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quando alguém compreendia a mensagem das boas novas da salvação, juntava-se à comunidade e seguia os ensinos de Jesus. Se Jesus cumpriu o que disse ao ressuscitar, então todos os seus ensinos eram verdade. Todo o seu poder vinha do céu. O seu amor era como um ímã que atraía pessoas. Era proclamado por pessoas e atraía tantos e tantos à comunidade Igreja. Quem cria na ressurreição aspirava a estar com o Senhor. Aspirava a estar com o Senhor o mais rápido que fosse possível. O desejo deles era que Jesus viesse logo. Então, isto é a Igreja que assumiu a mensagem de Cristo. E esta Igreja, esta comunidade, eles tinham um compromisso uns com os outros. Eles eram, de facto, uma comunidade. E nós vemos em Atos 2, aquele texto bem conhecido, os irmãos podem abrir, Atos 2, versículo 42, que nos mostra então como é que esta comunidade vivia. Esta comunidade que pregava a ressurreição, que seguia Jesus Cristo, então eles viviam de uma maneira especial em Israel. Atos 2, 42. E diz-nos então, Lucas, como é que esta comunidade de igreja vivia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos.
A base era o conhecimento do que Jesus ensinou. E na comunhão, a palavra comunhão aqui é koinonia, no partir do pão e nas orações. Vejam como eles tinham um compromisso de estar juntos. Vejam como eles tinham interdependência. Vejam como eles tinham um compromisso de permanecer e de lutarem conjuntamente pela fé que tinham. A fé que eles tinham em Jesus, ensinada pelos apóstolos, levava-os a constituir aquela comunidade interdependente. Eles eram dependentes uns dos outros, eram mais fortes juntos, estavam unidos numa série de coisas. Então, esta passagem agora vai mostrar aquela unidade baseada no ensino que eles tinham em Jesus Cristo. Então, diz, os irmãos conhecem muito bem esta passagem. Então, eles estavam em comunhão, no partir do pão e nas orações. Claro, faz parte da igreja estar unida em oração. Em cada alma havia temor, respeito pelo Senhor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Jesus tinha-lhes dado poder e o sobrenatural aparecia na vida cotidiana das pessoas. Todos os que creram estavam juntos. Quem cria juntava-se à comunidade e tinha tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, Zé, está à mesa aqui também. Faz parte da comunhão, passar intimidade, tempos de intimidade uns com os outros. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E aqueles que iam sendo salvos, o que é que faziam? Juntavam-se à igreja e viviam da maneira como a igreja vivia. Sobre o ensino dos apóstolos, e numa comunhão de irmandade entre todos, com uma missão a cumprir, de dar a conhecer a ressurreição ao mundo, a salvação ao mundo. Isto é uma igreja que nos é apresentada. Era uma família, tinham tudo em comum. Eles tinham um compromisso uns com os outros. Tinham uma missão conjunta. Não era simplesmente um grupo de pessoas que gostava de cantar uns cânticos e ouvir uma boa pregação e que se juntavam lá num espaço em Jerusalém. Não era isso. Eles eram uma comunidade. Eles eram uma família. Eles estavam interligados em Cristo. Eles estavam unidos no Espírito. Era um só corpo, era um só Espírito. Tinham sido chamados numa só esperança, tinham um só Senhor, tinham uma só fé, tinham um mesmo batismo. Foi isto que Paulo disse aos Efésios, que era uma igreja. Então, eles esforçavam-se para que a unidade do Espírito, eles esforçavam-se para perseverar numa unidade espiritual entre todos. E se esforçavam para fazê-lo, é porque não era fácil. Era muito bom, mas tem os seus desafios. Como a igreja hoje. Estas verdades não são diferentes no século XXI. Ser igreja é ter conhecimento da fé apostólica, daquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Ser uma igreja hoje é isto. É nós sermos uma comunidade espiritual que segue Jesus Cristo e que assume um compromisso uns com os outros de viver a fé e de levar a fé ao mundo. Isto é uma igreja hoje. Não era diferente em Jerusalém. Como também é verdade que precisamos diligentemente perseverar para guardar a unidade do Espírito da paz entre nós. Continuamos a ter esse desafio. Somos uma igreja cristã. Naquela comunidade, então, em Israel,
em Jerusalém, eles viviam em comunhão. É muito interessante esta palavra, a palavra koinonia. Koinonia significa comunhão, significa aquilo que temos em comum. Aquilo que temos em comum, aquilo que partilhamos em Cristo. Koinonia é uma palavra que é uma comunhão dependente em que cada um precisa do outro, em que cada um partilha com o outro Cristo. Em que dá e recebe Cristo. E é na união da igreja, então nos relacionamentos da igreja, que esta koinonia se vive e em que Deus recebe honra e glória. Por isso, nós somos corpo, somos dependentes, estamos ligados uns aos outros e orientados por aquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Hoje, a cultura diz-nos o seguinte: cada um sabe de si. E ninguém tem nada a ver com ninguém. Eu não tenho que dar contas da minha vida a ninguém. Até é interessante, se eu fosse descrente, se eu não fosse crente, eu assumia esta filosofia de vida, porque não me dava muito trabalho. Mas um cristão não pode dizer uma coisa destas. Quer dizer, poder pode, não está, é obedecer às Escrituras, certo? Ou seja, um cristão que queira viver a fé com autenticidade tem que ser igreja. E ser igreja é viver em koinonia, é viver em comunhão, por isso temos que dar contas uns aos outros da nossa fé. Quem quer ser igreja assume uma dependência uns dos outros e, sobretudo, de Cristo. Foi assim que Jesus criou a fé. Disse que nós deveríamos viver a nossa fé. Por isso, a Bíblia diz que nós somos corpo, diz que nós somos família. Diz que somos um edifício em que as pedras bem ajustadas formam um templo. E nesse templo manifesta-se o Espírito Santo. Então, quem quer ser uma pedra fora do templo não usufrui da presença do Espírito Santo nesta koinonia santa que Deus criou entre nós. Então, isto é uma igreja. E naquela igreja, lá em Jerusalém, é-nos mostrado pessoas que tinham um compromisso de viver esta fé em comunidade. Um deles, que aparece aqui no texto que nós lemos, no texto que nós lemos, vemos que alguns chegaram a vender as suas propriedades, não é? Um desses casos nós conhecemos. Quem foi? José, chamado Barnabé. Então, sabemos que ele era descendente da tribo de Levi, que nasceu em Chipre e que estava em Jerusalém. E o que é que nós sabemos dele? Sabemos que era um homem cheio do Espírito Santo. Certo? A Bíblia mostra-nos isto. Ele faz parte da comunidade que creu na ressurreição de Jesus Cristo. Ele é parte daquela igreja. E tinha um compromisso de vida, uma aliança com Cristo e uma aliança com a igreja em Jerusalém. Então, o amor que nós vemos em Jesus, no seu ministério, nós podemos ver na vida deste homem, deste Barnabé. Jesus era visível nele. Como? Na forma dele estar, na forma dele falar, na forma dele decidir, nas escolhas que ele fazia, nas ações que ele realizava na sua vida. Não era no intelecto, por ele crer na ressurreição, não. Nós vemos Cristo em Barnabé pelas ações que ele toma. Por exemplo, quando ele recebeu Paulo e como introduziu Paulo na igreja. E aqui em Atos, como ele vendeu o terreno e deu aos apóstolos para que suprissem as necessidades daqueles que eram mais carenciados. Então ele tem um terreno e ele sabe que na comunidade em Israel, em Jerusalém, havia pessoas necessitadas. Havia pessoas que precisavam de ajuda. Pessoas que porventura tinham dificuldade em chegar à mesa e ter comida para dar aos seus filhos. E ele sabia isto.
E sabendo ele disto, sabendo que na igreja existia necessidade, e a igreja fala das pessoas, vivendo numa koinonia, ele não podia deixar que aquelas pessoas passassem as necessidades que estavam a passar. Já alguém passou por aquela experiência de pedirem-nos comida? Às vezes pedem-nos dinheiro, não é? Tenho dificuldade em dar dinheiro porque muitas vezes é para vícios, mas a não ser que o Senhor me fale que eu devo dar. Mas quando alguém passa por mim e diz assim, por favor, dê-me de comer, eu não tenho hipótese. Eu tenho que parar e ir dar de comer a essa pessoa. Aconteceu-nos aqui há poucas semanas, depois de um culto, saímos, fomos ao supermercado, estava lá um senhor a pedir comida. E os meus filhos perguntaram, mas porquê que nós ajudámos esta pessoa? Creio que a minha resposta terá sido porque Jesus fazia a mesma coisa. Jesus faria a mesma coisa. Okay? Então, Barnabé sabia que havia necessidades. O que é que ele fez? Podendo ele, vendeu o terreno e deu aos apóstolos, e aquele dinheiro era distribuído porque havia necessidade disso. Ou seja, Barnabé tinha um compromisso com Cristo e um compromisso com a comunidade. Quem não tinha um compromisso com a comunidade era Ananias e Safira. Eles também tinham um terreno, iam à igreja, juntavam-se com a igreja, gostavam com certeza da mensagem da salvação e estavam impressionados com a ressurreição de Jesus Cristo e estavam lá. E eles sabiam que pessoas tinham vendido terrenos e com certeza que abençoavam pessoas e essas pessoas ficavam gratas e eles queriam ter o mesmo protagonismo, o mesmo status. O que é que eles fizeram? Venderam o terreno. Disseram aos apóstolos, olha, foi vendido por tanto, mas é mentira, porque foi vendido por muito mais. Mas eles não estavam interessados em ajudar as pessoas. Eles queriam estar em cima das pessoas, eles queriam ser vangloriados pelas pessoas. Então guardaram dinheiro para eles e disseram que venderam por tanto. Não tinham que o fazer. Ninguém os obrigou a vender o terreno e ninguém os obrigou a dar uma oferta. Podiam ter ficado com o terreno, ou vendido o terreno, ou propriedade, e ficar com tudo. Ninguém lhes ia obrigar a nada. Mas eles não tinham compromisso com a comunidade. Então eles queriam servir-se da comunidade para que o seu ego pudesse ser elevado, a sua fama pudesse ser honrada. E há muita gente que pode viver assim. Que está na igreja, mas não tem compromisso em contribuir para a igreja, em ser igreja, em ajudar a igreja, mas em receber alguma coisa da igreja. Mas esta não é a maneira de estar em igreja de Cristo. A maneira de estar em igreja de Cristo é que aqueles que foram tocados pela mensagem da salvação, que estão gratos ao Senhor, se juntam em comunidade para viverem a fé e partilharem a fé com o mundo. Isto é ser igreja. E o meu desejo é que nós possamos ser igreja assim, proativos, abençoadores, querendo honrar ao Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo também como a nós mesmos. Então, mais do que aquilo que eu posso dar, aquilo que eu posso receber, tem a ver com aquilo que eu posso dar. E quando eu dou a mim mesmo o que sou, o que tenho, o que sei fazer, eu sou muito abençoado. Esta tem sido a minha experiência desde que eu me converti lá com 15 ou 16 anos. Eu amo a igreja, eu sirvo a igreja, mas não consigo dar tanto à igreja como eu recebo da igreja. Hoje terei a alegria de ouvir 2 filhos meus fazerem a sua profissão de fé. E queira Deus, no domingo, terei a alegria de poder batizá-los para a glória do meu Senhor. E isso eu devo a Cristo e devo à igreja também. Por isso, o meu desejo, o meu pedido, é que nós não tenhamos perante a igreja uma atitude egoísta, mas perante a igreja que somos nós, um compromisso de koinonia entre todos, para a honra e glória do Senhor Deus. Amém? E porque somos igreja e somos corpo, podemos partilhar esta ceia. Eu vou pedir à família Horta e à família Cavaco que me ajudem, ao grupo de louvor.
Todos aqueles que foram batizados no Senhor estão em comunhão com Deus